Boa tarde, pessoal! Bem-vindo ao TransportCast, o seu podcast dedicado a desbravar as dúvidas do seguro de transporte de cargas. Embarque conosco nessa jornada fascinante pelo seguro de transportes, onde cada episódio será uma viagem repleta de insights, histórias envolventes e análises aprofundadas. Nossos episódios semanais mergulham nas tendências mais recentes do setor, destacando condições particulares, coberturas adicionais e as últimas notícias que impactam o mundo de transporte de cargas. Convidamos especialistas do ramo, empresários do setor e profissionais renomados para compartilhar suas experiências, proporcionando aos ouvintes uma visão privilegiada dos bastidores desse seguro. Se você é um apaixonado por seguros de carga ou simplesmente alguém curioso sobre o assunto, o TransportCast é o seu destino definitivo. Prepare-se para uma experiência auditiva, envolvente e educativa. O TransportCast está aqui para conduzi-lo por uma estrada de conhecimento, conectando-o ao vasto universo do seguro de cargas. Estamos prontos para partir. Você vem com a gente? Bom, o assunto de hoje será sobre DDR e apólice de estipulação. Até julho de 2023, o mercado segurador estava atuando fortemente com as cartas de DDR e com a apólice de estipulação, que são duas situações que existem a partir da contratação do seguro por parte do embarcador. A carta de DDR e a apólice de estipulação são emitidas pela seguradora que detém o seguro do embarcador. E para falar desse tema tão polêmico, nós vamos convidar a Flávia Guimarães. Flávia, seja muito bem-vinda. Renata, uma ótima tarde. Obrigada. Tudo bem? Dá licença. Primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui no seu podcast. É um prazer vir falar de um assunto tão gostoso que é seguro de transportes, que a gente ama. E vamos lá, né? Vamos bater um papo legal. Sim, bem leve, bem tranquilo. Essa é a intenção. A Flávia Guimarães, ela é analista sênior da equipe de aceitação de seguros novos da Porto Seguro. Flávia, a gente sabe que houve aí em 2023 uma lei que definiu as emissões, né, das cartas de DDR e as emissões das apólices de estipulação. Aí então, o assunto voltou em alta, né? Exato, vamos começar pelo início. Define pra gente o que é DDR. Eu acho que antes da gente iniciar qualquer assunto, é importante mesmo a gente definir o que é, para gente estarmos todos na mesma página, né? Sim. Então vamos lá, Rê. Explicando de uma maneira bem simples o que é a DDR. O termo, ele significa dispensa de direito de regresso. O que isso significa? Significa que a seguradora, ela está abrindo mão de um direito que ela tem de agir regressivamente contra a seguradora do transportador. Muito bem. Então eu posso definir que a ação regressiva, ela acontece entre seguradoras. Exatamente. Então, assim, a seguradora do embarcador, ela é quem pode emitir essa carta de DDR e, num caso de um eventual sinistro, ela pode agir regressivamente contra a seguradora do transportador. Muito bacana. Só que quando existe uma carta de DDR, a seguradora está abrindo mão desse direito, ou seja, ela vai assumir o risco em si e ficar com prejuízo caso haja, ela não irá entrar com uma ação. Muito bem, Flávia, para a gente deixar muito clara essa informação, vamos exemplificar? Claro, vamos tornar lá. Isso numa história, vamos tornar esse assunto de uma forma prática. Bem prática, vamos fazer uma historinha. Transformar em case. Exatamente, bora lá. Então, eu sou a transportadora Carga Seguros. Eu possuo os meus seguros de RCT, RC, que é o seguro obrigatório, e ainda assim contratei o responsabilidade civil para desaparecimento de cargas na Porto Seguro. Contratei essas duas para apólices. acidente e para o roubo, tudo bonitinho. Perfeito. Você é a embarcadora Flávia, comércio atacadistas de festas. Okay. Contratou seu seguro embarcador na seguradora Segura Aí. Perfeito. Bora lá. Então, bora lá.
Então vamos lá. Renata, transportadora, tem lá suas apólices averbadas, bonitinhas, vigentes. Flávia, embarcadora, seguradora, segura aí, apólice também vigente. Perfeito. Renata está com seu caminhãozinho transportando as mercadorias da Flávia. A Flávia, embarcadora, contratou os serviços da Renata para levar as suas cargas, certo? No meio do caminho ocorreu um imprevisto. O quê? Um roubo. Então vamos lá. Renata estava lá, bonitinho, ocorreu o roubo. O que a Renata fez? Acionou o responsável lá na empresa Flávia e falou: olha, aconteceu aqui um roubo, roubaram a mercadoria. Perfeito. O que foi feito? A Flávia falou assim: pode deixar que eu comunico a minha seguradora. Vou avisar o sinistro lá. Então, foi aberto um sinistro na seguradora Segura Aí. Olha, ocorreu um roubo, tal, bonitinho. O sinistro foi apurado, teve cobertura e foi indenizado. Tudo bonitinho. Correto. O valor foi pago a você, A mim, embarcadora, dona da mercadoria. pela sua seguradora Segura Aí. Perfeito. Neste caso, nós podemos ter duas situações, Rê. Então, vamos lá. Se nós temos uma carta de DDR, tá? Então, assim, se a gente tem uma carta de DDR, a seguradora Segura Aí assumiu o risco, pagou, só que ela emitiu uma carta de DDR para a transportadora Carga Segura. Perfeito. Quando ela emitiu essa carta, o que ela disse nessa carta? Que ela não iria entrar com uma ação contra a seguradora Porto Seguro, que é a seguradora da transportadora Carga Segura. Sim. Então, nesse caso, ela assumiu o risco, assumiu o prejuízo e ficou com prejuízo para ela. Perfeito? E eu, como transportadora, fiz o transporte das suas mercadorias, eu emiti o CTE, o conhecimento de transporte eletrônico, fiz a averbação, Exatamente. comuniquei esse embarque, também fiz os meus procedimentos corretos. Perfeito. E continuou vivendo a sua vida feliz. Perfeito. Essa é a situação 1. Correto. Agora nós vamos para a situação 2. Nós não temos uma carta de DDR. Então nós temos a mesma situação, tá? A Flávia contratou, a empresa Flávia contratou a empresa Carga Feliz para fazer, Carga Segura para fazer o seu transporte. Ocorreu o sinistro, a mesma situação. Certo. Só que neste caso o sinistro já foi pago, já foi indenizado, mas nós não temos uma carta de DDR. Sem dispensa de direitos de regresso. Não temos. Então, nessa Correto. situação, nesse mundo, o que acontece? A Segura Aí indenizou a Flávia, Indústria e Comércio, ela tá indenizada, tá bonitinha, só que agora a Segura Aí vai lá e fala assim: olá, Porto Seguro, tudo bem? Olha, tem um segurado seu que estava transportando mercadorias do meu segurado e ele deu um sinistro. Então, a transportadora Carga Segura, na data tal, vai ter toda uma documentação, claro, vai ter tudo, Sim. a indenização, e ela Correto. vai entrar com essa ação. O que acontece? A Porto Seguro vai ressarcir esse valor, Vou te devolver devolver. esse valor que você indenizou para o embarcador Flávia, sendo que então quem vai ficar com prejuízo desse sinistro Final de roubo vai ser é a a Porto seguradora Seguro, Porto Seguro. que é a seguradora da transportadora. Então, Muito assim, bem. Rê, de uma maneira prática, levando para a vida real, nós trouxemos um case onde temos a carta de DDR e onde não temos a carta de Muito DDR. bem, correto. E nas duas situações, a transportadora sim possui o seguro, a transportadora sim averbou, comunicou esse seguro. Na primeira situação, com a DDR, a transportadora averbou, não recolheu o prêmio. Corrigindo, Flávia, na primeira situação, com a carta de DDR, o transportador fez as averbações, recolheu o prêmio, porém, pelo fato de ter a carta de dispensa de direito de regresso, a Segura Aí não vai agir com ação regressiva com a Porto Seguro. Exatamente. Fica assumindo sim o 100% risco, do prejuízo 100%. perfeito. Na Exato. segunda situação, sem a carta de DDR, eu também emiti o CTE, averbei, paguei o prêmio e aí a seguradora Porto Seguro vai ressarcir esse valor que foi indenizado para a empresa Flávia
e assim o prejuízo vai Perfeito. ficar com a Porto Seguro. Perfeito. Flávia, então assim, para a gente concluir o assunto DDR, me fala o que mudou após a Lei 14.599. Rê, falando um pouquinho da lei, não houve mudanças em relação à DDR, tá? A lei trouxe mudanças, mas uma mudança operacional para as seguradoras. Então, assim, vou te exemplificar para ficar um pouquinho mais Sim, claro. Anterior à lei, o que acontecia? Os embarques dos embarcadores que possuíam DDR, eles eram averbados. Sim. Mas eles não eram cobrados. Não cobrava o prêmio sobre essas averbações. Exatamente. Comunica 100%, porém Mas não paga não se prêmio. Está excluído de pagar o prêmio. isso. A gente falava embarcador Excluído de cobertura. Esses Porque, embarcadores exato. não tinham a cobertura do seguro e automaticamente não se recolhia o prêmio. Exatamente. O transportador não pagava o prêmio sobre algo que estava excluído. Exatamente. Legal, bacana. Depois da lei, julho agora de 2023, ficou esse assunto em alta, trouxe Sim. muita discussão, mas o que ficou determinado? Que as seguradoras, elas têm que sim receber a averbação da mesma forma que já recebiam, porém elas têm que cobrar esses embarques. Então, esse prêmio é cobrado agora, a esse gente prêmio, arrecada 100% esse prêmio, averbado, 100% cobrado tarifado, o prêmio, digamos assim. e aí surgiu esse termo, carta conforto, ou seja, fique confortável, você vai averbar, vai pagar o prêmio, mas eu não vou agir com ação regressiva. É isso. Então, a carta conforto vai ser escrito que a seguradora, Seguraí, não vai agir regressivamente contra a transportadora. A seguradora da transportadora. Exato, que assim, Perfeito. isso a carta é a mesma, isso nós já fazíamos, só que agora ela ganhou esse nome de carta conforto. Flávia, então, muito legal. A DDR a gente pode então deixar assim mais clara ainda que ela é aplicada na apólice de desaparecimento de cargas. E também a gente ouve muito falar do termo apólice de estipulação. E a gente sabe que a apólice de estipulação ela é aplicada no seguro obrigatório de RCT-RC. Explica pra gente um pouquinho do que se trata a apólice de estipulação e como ficou esse processo, né, após a lei 14.599. Então, Rê, assim, só para a gente deixar um pouquinho claro, né? A apólice de estipulação, ela surgiu como uma estratégia aí do mercado, pois não era permitido a exclusão de embarcador nas apólices de seguro obrigatório, que era o RCT-RC. Como era um seguro obrigatório, não era permitida a exclusão do embarcador. Então, criou-se, né, foi uma estratégia aí de mercado, criar a apólice de estipulação, que nada mais é do que uma apólice específica que a seguradora do embarcador emite, uma apólice exclusiva para a operação daquele transportador. Então, dentro daquela apólice, só vai estar discriminado que é exclusiva para a operação daquele embarcador, válida para aquele transportador. Então, o que ocorria? Uma vez a seguradora emitia essa apólice de estipulação, o transportador apresentava esta apólice lá na seguradora dele e os embarques daquele embarcador eram excluídos de cobertura. Sim. Porque essa apólice determinava que toda a responsabilidade dos transportes daquele embarcador estavam segurados naquela seguradora. Perfeito. Só que isso anterior à lei. Sim. Em julho de 2023, tivemos aí a lei. E o que mudou nessa lei? Não podemos mais emitir esse tipo de apólice. Exatamente. Então, as apólices que ainda temos vigente, ainda seguimos dessa forma, só que posterior à lei não é mais permitido. Então, não temos mais novas emissões desse tipo de apólice. Ou seja, então não se emite mais a apólice de estipulação. É isso. O transportador vai assumir 100% dos riscos Averbar. no seguro, vai averbar, vai recolher prêmio, não vai existir mais essa questão de embarcador excluído, né? É isso. E Rê. assim, então hoje em dia nós temos os dois seguros que são obrigatórios. RCT-RC, que é para o acidente, e o RCF, que era facultativo, tornou-se um seguro obrigatório, que é o RCDC, Responsabilidade Civil do Desaparecimento de Cargas. E aí, para o DC, foi criada a Carta Conforto, que não exclui embarcador,
mas dá direito dá direito. à dispensa de direito de regresso. Em resumo, foi esse o assunto de hoje. Espero ter esclarecido, ter trazido aí de uma forma mais leve, porque é um tema bem polêmico. Exatamente. Mas, assim, quando quiser me convidar de novo, estou à disposição. Adorei nosso bate-papo, adorei a nossa conversa. Amei também, Flavinha, mas não foge não, porque a gente vai ter um pouquinho de perguntas do nosso público. Adoro! Vamos lá, você vai ler o superchat?